Sim, Amanda, você estava falando do livro, falando da professora que deu o livro dessa comunista. Aham. Não, mas E então, aí? eu tava tentando pensar, resumir, né, quais seriam esses conceitos aí fundamentais, né, Sim. que me levam para, se é possível, né, levar alguém para análise do discurso, mas não é uma questão de convencimento também, Aham. mas, sobretudo, eu acho que a grande problemática da análise do discurso, em geral, é questionar tudo que é dito, tudo que está posto, todas as problemáticas, entender, não digo entender, mas uh, procurar entender o que está aí posto de fenômeno linguageiro. Né? Eu Uhum. acredito que fake news pode ser e é um problema robótico, né? De fazer circular uma quantidade X, né? É um problema robótico, desculpe a quem entende um pouco mais de tecnologia, mas a fake news funciona porque as pessoas não questionam o que leem. Né? Se vem do fulano, é certo. Para mim, pode vir de quem vier. Pode vir da própria deusa, no caso, Eniolande. Eu vou parar para perguntar como assim? Que é isso? Né? Como eu tenho dito sempre, é uma expressão que eu uso aqui no Sul, que é como assim, cara pálida? Né? Como que você diz o que diz num momento X? Tá? Então, a minha ligação, vamos dizer, análise do discurso foi entrando aos poucos na minha vida. E hoje, para mim, é quase que impossível, né? Eu acho que digo bem melhor no texto para vocês, né? O texto que eu indiquei para leitura, que são essas relações sociais, intelectuais, mas também são relações, eu diria assim, de pensar a partir de uma condição de produção X, pensar sobre um fenômeno linguageiro. Né? Eu tenho trazido, e eu acho que é porque é o último texto que eu escrevi, eu tenho trazido um exemplo, e que eu acho que também é algo fascinante para se trabalhar, e vocês aí no Amazonas, eu imagino o quanto deve ter, para um livro que a Vanise Medeiros, da Federal Fluminense, está organizando, que se chama, um projeto que se chama Arquivos de Língua, né? Eu fiz dois verbetes para este livro. Um deles é sobre disciplinarização, que a gente pode tratar mais tarde, que é porque arquivos de língua, e ela, antes de entrar na disciplinarização, porque ela está pensando esse arquivo a partir do século XIX, né? Sobretudo para pensar esse lugar da descrição. Né? E eu fiz dois verbetes para ela. Um é sobre disciplinarização, que eu vou entrar mais tarde, e um outro que é sobre a língua mesmo. Então, o que eu tomo para esse estudo? Eu tomo viajantes do século XIX, viajantes estrangeiros do século XIX no Rio Grande do Sul. Eles são mais de 100 viajantes. Já são, isso já tem vamos dizer assim, um levantamento, parece 111 por aí. Tá? E quem são eles, quando vêm, por onde entram, essa coisa toda. E eu vou me interessar por isso, porque eu me interesso, sobretudo, sobre a língua. Sobre a língua, no sentido de, por exemplo, o que esses viajantes teriam para nos dizer sobre nós a partir da língua, certo? Para este verbete, eu estudei 10 viajantes. Eu estudei mais viajantes, mas para o verbete eu trouxe
a partir do que eu pude trabalhar, no momento que eu podia trabalhar, 10 deles. E nenhum deles fala-se sobre um problema linguístico. E nenhum deles fala-se sobre uma incompreensão linguística, discursiva, lógica, cultural, enfim. E nenhum deles se nomeia a língua. Os meus orientantes que estão aí vão me dizer, a Bruna Amanda, Cielo também quer entrar. só um pouquinho. A sua câmera está cortando o seu rosto. É mesmo? Agora dá para ver inteiro, mas se você mudar um pouquinho, Se quando eu você se for para cá, aproxima assim, tá. corta. Se você mudar a posição da sua câmera um pouquinho para essa posição, para o seu rosto aparecer inteiro, Ah. vai ficar melhor para a gravação. Acho difícil porque a câmera está dentro do computador. Não me faz pensar em coisa técnica, porque eu sou zero. Tá bom, tá bom. Lá no início, tu estava falando de idade, né? Que um deles tem 73 anos, eu tenho 70. Então, 70 anos para a questão tecnológica é difícil. Sem problema, sem problema. Porque como eu não paro, então fica difícil para a gravação. Eu também não paro em sala de aula, não consigo ficar parada. Né? Tá. Então, Tá se bom, sem problema. eu falar distante, fica melhor? Não, tanto faz, assim, o que for melhor para você, fica à vontade. Era só uma dica para a gente aproveitar depois o seu vídeo para gravação, mas não tem problema. Assim, se você, quanto mais espontâneo você ficar, melhor. Tá bom. Mas, desculpa, sim, você estava falando então. Nada. Então, desses viajantes, né? Vocês imaginem, se no Rio Grande do Sul eu tenho mais de 100, eu imagino que na Amazônia deva ter muitos viajantes. E eu dizia, e é uma das coisas mais fascinantes que eu fiz nos últimos 6 meses, é, de fato, estudar algum desses viajantes, de 100 e poucos viajantes, e fazer este levantamento inicial se tem um nome da língua. Por que eu me fiz essa pergunta? Porque a relação entre o viajante e a população local, no caso do Rio Grande do Sul, nunca acontece por um problema linguístico. Não é porque alguém não entendeu, ou porque alguém não fala a mesma língua, ou porque alguém desconhece essa língua, certo? E vem falando uma outra. O que eu acho que é interessante de pensar é, neste momento, que é o momento do século XIX, e que está amparado, sobretudo, numa perspectiva de descrição, não é o habitante que é importante, mas é a natureza exuberante que é importante. Então, pensar que este viajante vem ao Rio Grande do Sul para conhecer o Rio Grande do Sul, não. Ele vem ao Rio Grande do Sul, mesmo a turismo, para se certificar e para trazer, para colher mais informações sobre a fauna e a flora. Portanto, parece não ser um problema de língua. Mas uma das coisas que eu levantei aí, o problema de língua, ele aparece a partir de alguns verbos. Por exemplo, falar. Por exemplo, conversar. Por exemplo, dizer, ordenar, indicar, pedir. E aí, o viajante pede ao índio, ele ordena o negro e ele conversa com o proprietário. Então, isso é muito legal de pensar nesse lugar também do século XIX, dessa relação com as 3 raças. Né? Sim. E aí, fala-se muito. Em todos esses livros de viajantes, fala-se muito. Ordena-se demais. Tá? Todos se entendem quando há um problema, o problema não é com a língua.
O problema está em outro lugar. É porque o índio é lerdo demais, porque o negro se perdeu, certo? Então, eu já tenho um pré-julgamento antes de começar, não sei nem se antes de começar. Como o homem não me interessa, porque eu estou numa relação de nós e eles, nós, os europeus, nós, os viajantes americanos, nós e eles, os selvagens. Tanto faz que ele seja branco, negro ou índio. Aliás, as 3 raças nesses relatos são, assim, geniais para se trabalhar. Porque eu já tenho a priori que os nossos governantes repetem, né? Que o índio é indolente, que o índio não faz nada, né? Então, eu tenho aí uma descrição que é uma descrição que está anterior, que não está, porque como esse sujeito chega a partir de um nós, por exemplo, nenhuma cidade como Porto Alegre, como Rio Grande, como Pelotas, são cidades, eu diria assim, bonitas, e no século XIX elas são lindíssimas, mas nenhuma dessas cidades, por onde eles passam, tem uma descrição positiva. A descrição é sempre negativa. A arquitetura é feia, são cidades sujas, né? Então, por que eu estou trazendo essa problemática? Porque é através da análise de discurso que eu consigo entrar nessa literatura de viagem, assim ela é considerada dentro da literatura, né? Uma literatura de viagem, para pensar o que nós temos até hoje enquanto pré-julgamentos, certo? Que o negro tem que ser escravo, que o índio tem que tirar lá, tem que botar fogo e fazer resort e hotel de luxo, porque de todo jeito eles não aproveitam a terra, né? E o único companheiro nisso aí é o proprietário da terra. Mas quando se descreve esse proprietário da terra, ele sempre tem um ar europeu. É muito interessante de pensar esse pré-julgamento já constituído, já posto, para esse sujeito que vem visitar e que raramente vai ficar. Ele volta. Ele volta para o lugar do nós. E o ele fica. Entende? Então, isso, de certa forma, já é também uma forma de pensar sobre a problemática da língua. Eu estou vendo apenas no século XIX, mas como essa problemática retorna na atualidade. Então, eu tenho aí, eu diria, 2 problemáticas que são fortes, que uma é o que é falar nessa época, para que servia o falar, certo? E uma outra, se eu estou numa perspectiva de nós e de eles, a língua que eles falarem não tem razão nenhuma de existir, porque não são eles que o viajante se interessa. O viajante se interessa pela fauna e pela flora. Isso é muito legal de pensar. Eu imagino vocês aí em Manaus, e, enfim, todo o norte, né? A Amazônia, meu Deus do céu, né? De pensar sobre isso, né? Quem são esses viajantes? Mas a gente pode pensar também sobre isso na atualidade, né? A quem eu dou o direito de fala? A Bruna, que deve estar aí, a Bruna já trabalhou no mestrado, que é como esse documento da terra, né, sobre a terra, sobre a propriedade da terra, é muito importante para pensar o lugar do indígena, inclusive na nossa Constituição. Ele nunca vai ser cidadão, certo? Ele vai estar sempre na dependência de outro. Né?
E a Bruna vai trabalhar, está trabalhando, porque agora ela está no doutorado, ela está trabalhando, por exemplo, depois eu vou ter que falar de todas, de todos, porque senão vai dar ciúmes aí para quem tá por aí. A Bruna está trabalhando no doutorado sobre todos esses cursos de formação de professores para comunidades indígenas dentro da política, vamos pensar assim, dos governos anteriores, né? Dessa política de inclusão. Então, o que tem dentro desses programas de formação, né? De licenciatura em... É muito interessante, também outro ponto interessante de se estudar. Eu não vou botar a Bruna a falar, porque ela vai falar, ela falaria com mais propriedade, inclusive. Mas o que eu coloco a partir do que ela trabalha é quase sempre esses professores não falam a língua da comunidade indígena que eles estão dando a formação. Então, essa formação se dá em que língua? Na língua do nós, não do eles. Dá para entender? Isso é muito legal também de pensar sobre políticas governamentais. De que forma eu implemento, de que forma eu construo, de que forma eu produzo uma formação a partir do meu umbigo, que é a nossa universitária hoje. Né? Não sei se eu me faço entender. Então, também é muito interessante de ver na atualidade. O que é uma política de inclusão? De repente, ela pode incluir, mas ela também exclui. E ela exclui o sujeito indígena pela sua língua, certo? Colocando o indígena como se fosse possível, da mesma forma que eu digo o brasileiro. O brasileiro é assim. Quanto mais se trabalha com estereótipo, mais está se separando algo que é da ordem, entre aspas, do real, certo? E na possibilidade de se trabalhar com algo que é da totalidade, que a totalidade não existe. Quanto mais descrevem o brasileiro, menos eu me acho brasileira, certo? Porque quando eu tenho essa descrição de totalidade, como é o caso do indígena, gente, eu tenho em torno... Quando os portugueses aqui aportaram, eu tinha em torno de 2.000 línguas indígenas, certo? Então, quando eu estou dizendo os índios, eu estou aí anulando, totalizando algo que é de uma ordem, não sei se variável, mas que é constitutiva culturalmente, do que se faz, o que não se faz, né? De pensar que todo índio faz isso, isso e isso. Tá? E já começa também pela problemática mesmo da gente, dentro da história, mas a Betânia traz isso num livro maravilhoso, né? Que é pensar dentro da história do Brasil esse ideário de língua geral. E esse imaginário dessa língua ideal passa pelo Tupinambá do Rio de Janeiro. Isso é mais doido ainda. Tá? Aí tem uma outra problemática que eu gosto de trabalhar, que é o ideário da língua universal. Como se fosse possível universalizar a língua. E nós temos uma outra problemática que é bem contemporânea, que é a internacionalização. Hoje, para internacionalizar, eu preciso falar o inglês da internacionalização. Porque eu não falo o inglês da Nova Zelândia, eu não falo o inglês da Irlanda, eu não falo o inglês, né, nem dos Estados Unidos. Enfim, eu tenho aí um ideário como se houvesse uma possibilidade de dizer para todos em uma língua só. Esquecendo que a língua é muito mais e muito maior que meramente linguístico. Porque se fosse possível meramente o linguístico, gente do céu, não haveria incompreensão, não haveria, sei lá, sadismo, não haveria
não haveria pré-julgamento, não haveria nada disso. Não estou dizendo que a língua precisa existir para tu ter um pré-julgamento. O que eu quero dizer é que é impossível se pensar uma língua internacional. E eu separo essa designação internacional e, vamos dizer assim, universal, porque, para mim, tem aí no universal algo da ordem do religioso. Vocês têm, por exemplo, o Esperanto. Né? Eu posso te dar um exemplo do Esperanto, quer dizer, será que seria possível se falar igual em todo o continente? Enfim, em todos os continentes, falar mundialmente, que é uma palavra horrível, que não diz nada, falar com todo mundo. Será que eu poderia falar em Esperanto com um japonês falando Esperanto? Certo? Mas que é, a partir do Esperanto, um ideário cristão. E aí já entra num problema de África e de mundo árabe, que o cristianismo não é da mesma ordem, certo? Então, pensar sobre uma língua universal é, no meu entender, pensar sobre... E vocês podem ver que com o Esperanto aparece paz mundial, o bem entre todos. E a internacionalização é diferente da universalização, porque a internacionalização é uma questão mais política do que religiosa. Política no sentido de que todos precisam ficar sabendo do que eu faço, mas em uma única língua. Então, você tem aí os resumos em inglês. Tá? Eu tenho um texto que eu nunca acabei, que eu jurei que tinha prometido para a Eni lá na Univaz, ainda quando ela estava lá ainda, e nunca terminei, que é, por exemplo, trabalhar com os resumos em inglês. Gente do céu, se você der para um inglês, para um francês, para um belga, ler este resumo em inglês, ele não entende nada. No entanto, ele sabe inglês. Por quê? Porque a maneira de redigir esse resumo não está só no linguístico. Não basta botar no Google e fazer a tradução, ou alguém que só trabalhou inglês pertinho ali na sua licenciatura, porque eu tenho diferentes maneiras de dizer nas diferentes línguas. Então, não basta eu traduzir ipsilíteres, se isso não significa absolutamente nada em outra língua. Não sei se é isso, porque era um início e eu já estou lá em outros cantos. E aí, tu está sem microfone. Essa coisa do microfone é um esquecimento o tempo todo. Mas olha, assim, que legal, porque esse teu corpus aí é bem em cima do que eu estava achando que a gente podia fazer esse fragmento, viu? Essas interpretações do Brasil, da brasilidade, bem em cima mesmo do que eu estou querendo que a gente faça esse número. Vou tentar convencer o Elcio, né? Assim, de repente, a gente vai para esse, porque me interessa muito, né? Essa coisa da identidade, mas como que a gente se constitui, né, nessa relação. Amanda, mas é isso, assim, se você quiser continuar falando, e aí, quando você cansar, aí a gente faz uma outras perguntas, ou caminha para aquelas outras perguntas que eu te mandei. Né? Deixa eu só entrar numa outra problemática também, Tá. que como eu trabalhei mais de perto esse ano, que é a problemática da disciplinarização. A disciplinarização também é uma problemática do século XIX. Com a expansão da escola,
com a expansão... Eu moro perto do aeroporto militar, vocês estão vendo alguns helicópteros passando na minha cabeça. Estão vendo? Não, estão ouvindo. Então... Se não for os bolsominions invadindo, tudo bem. Não, eles só estão gastando querosene, né, em cima de mim. Tá. E é umas coisas tão velhas que não daria para nada. Mas, enfim, não daria para guerra nenhuma, cairiam no primeiro tiro. Mas, enfim, assim, ó, a disciplinarização é uma problemática do século XIX também, porque vem aí esse começo da alfabetização, esse começo da formação da escola, esse começo da formação de professor, tá? E não só de pensar a questão da medicina, da saúde, enfim, de todos. É o grande boom. Vamos ficar mais restrito à questão da língua. Que língua ensinar? E junto com a questão de que língua ensinar, vem aí um texto que eu gosto demais do Oru, que está bastante vulgarizado, que é sobre os instrumentos linguísticos. Tá? Para eu poder ensinar, eu preciso... Tá? Não é que eu precise, tem uma outra coisa, senão eu vou repetir uma coisa que eu condeno. Você tem a escola centrada no escrito. Não existe formação nenhuma desse sujeito, entre aspas, cidadão, que não passe pela escrita. Tanto que, para votar, você precisa aprender a assinar. É ridículo isso, certo? Por quê? É o que a Eni chama de o império da escrita, né? É o que a Eni vai chamar da ditadura da escrita, certo? É a escrita que determina um parâmetro X de língua e de materiais, certo? E é também o grande boom da gramatização, embora ela comece bem antes, é o grande boom da gramatização e da dicionarização da língua. Então, por que pensar a disciplina? Porque a disciplina é pensada a partir de um modelo de língua que está mais ou menos determinado pela gramática e pelo dicionário. Então, pensar a disciplinarização é pensar que conteúdo da gramática, eu diria, para não ser tão simples, que conteúdo da ciência eu tomo para poder ensinar. Por que eu estou falando da ciência? E eu estou considerando não a gramática que vai para os pequenos, a gramática escolar, essa gramática universitária, eu estou pensando o gramático aqui, aquele estudioso da língua, aquele que também produz ciência a partir de uma gramática. Eu canso de dar o exemplo da Moura Neves. Tá? A Moura Neves é não só uma pessoa que faz gramática, mas antes de pensar sobre a gramática, ela está tratando cientificamente a língua, certo? Então, quando eu digo que conteúdo da ciência entra na escola, isso é o que não sou só eu, mas um bocado de gente estrangeira que pensa aí, que vai pensar sobre a língua, como a língua entra como conteúdo em uma disciplina. O exemplo que eu dou, meus orientandos sabem decor, o exemplo que eu dou sempre é lá num menino de 4º, 5º ano, você tem sempre, muda a série, muda o nome do ensino, fundamental, ensino não sei o quê, todos os nomes que vocês... Isso já daria uma boa dissertação de pensar todos os nomes e as séries aí, e as idades que aí estão, e o conteúdo que aí está, e tem um conteúdo que não sai nunca, que é a formação do nome, que é menino, menininho, meninada. Quando essa formação do nome está sendo pensada cientificamente, ela está pensada a partir
de um dado conteúdo científico, que é um ideário de radical, certo? Então, o radical de menino seria até o segundo N, que depois eu posso transformar em feminino, feminino plural, masculino, masculino plural, e que eu vou aí acrescendo a partir... É um ideário científico, é um ideário de descrição. Mas quando ela entra lá para quarto ano, quinto ano, gente, o que isso aí tem a ver com o menino, certo? E o quanto isso permanece, modifica programa, modifica conteúdo, e isso está sempre ali. Vocês podem. Isso já daria um belo trabalho de pegar os manuais desde os anos 40 no Brasil até os dias de hoje e procurar este conteúdo. Vocês têm sempre. Só que o que é mais legal ainda de se trabalhar é o que vem junto com o tipo de exercício. Se é época de punk, vem uma fotografia de uma menina fantasiada, porque ali só pode estar fantasiada, entende? E aí, só que eu não posso dizer desta fotografia que ali está, punk, panquinho, pancada. Porque eu tenho um outro nome, uma outra perspectiva, que não vai funcionar da mesma maneira que em português. É dessa forma que eu entendo o que é disciplinarizar um conteúdo da ciência no nosso dia a dia. E como isso é importante de pensar. Eu trago vários exemplos e tenho vários artigos escritos sozinha e não só sozinha, com hoje já colegas minhas, né, sobre a questão sociriana. Como é que eu conto a história da linguística no Brasil? E como é que entra a história da linguística brasileira nessa história? Geralmente ela não entra. Quando eu tenho que trabalhar esse fundador da ciência linguística no Brasil, porque eu estou trabalhando com o Saussure no sentido europeu, de Europa não do norte, fora do mundo eslavo, que é esse ideário de que precisaria um pai. Eu sei o pai da física, o pai da biologia, o pai da medicina, entende? Eu preciso ter um pai, Saussure. Eu não sou contra, eu adoro trabalhar Saussure, eu sou fanática cada vez mais para trabalhar, não Saussure, mas sobre Saussure. E é muito interessante de que forma isso no Brasil está, e vocês devem ter, na disciplina de linguística. Ele aparece, não aparece? De que forma ele aparece? Né? E não só isso, é sempre o nome e depois o próximo nome que vai aparecer para sair da Europa, para negar a Europa, é o nome americano que é Chomsky. Então, eu não pulo de tempo e de cultura e de historicização para trazer outro nome lá na metade da disciplina. Eu não estou dizendo que a gente não possa trabalhar assim. O que eu estou dizendo é por que pensar e disciplinarizar a linguística dessa forma. Sim. Não sei, por aí. Que ótimo, que ótimo. Que curioso, né? Assim, a gente sempre parte do dado, do óbvio, né? E nunca se coloca essas questões mesmo, né? Das figuras ideológicas que governam essas decisões mesmo, né? Sim, Luiz, no Brasil é Matoso Câmara. Sim. Mas por que Matoso Câmara? Porque a grande universidade que se dizia Universidade do Brasil é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E o que, né, que é Matoso Câmara. E mais, que é um sujeito que não tem uma formação em letras. Ele tem uma formação em direito. Certo? Olha Quando só. você vê essa forma de contar sobre o Matoso,
e que você trabalha alguma coisa, por exemplo, na Federal do Paraná, eles vão tentar toda a prova de mostrar que antes da Federal do Rio de Janeiro, daquilo que nós chamávamos de Universidade do Brasil, existia a Universidade do Paraná, certo? Nem era antes, era de Curitiba, depois vai para o Paraná. E aí, quando eu penso que existe um outro lugar, o que eu quero dizer é, o que nós precisamos é desconstruir essas verdades aparentes para entender que processo histórico eu estou tomando como referência. Essa coisa da história das ideias linguísticas, né? E disso que você está falando aí. A UFAM começou com a Universidade de Manaus também, e começou aí ela disputa aí com o Paraná qual foi a primeira universidade do Brasil. Porque aqui em Manaus também dizem que foi a UFAM que foi a primeira universidade. Uhum. É muito legal, porque a história vai ser contada a partir de quem? Do Paraná ou de Manaus? De Curitiba ou de Manaus? Não. Ela vai ser contada por esses sujeitos que contam a história, né? Uhum. Que era, na época, ainda a formação da USP, certo? Sim. Quando o Fiorin pega para contar a história da linguística, ele fala en passant sobre Matoso. E não é à toa que é da USP que parte a tradução do Saussure no Brasil. Sim. E aí tu tem, parece que um centro saussuriano, e que não é verdade, na USP, entende? E isso, sei lá, Silveira Bueno, por exemplo, Serafim da Silva Neto. Gente, tem tanta gente legal antes de Matoso, como também tem tanta gente legal antes de Saussure. Eu não estou dizendo que a gente não tenha mais que estudar. O que eu continuo repetindo é interessante de entender esse jogo político que está colocado quando eu historicizo uma disciplina. É um jogo político de poder? É. É quem tem mais visibilidade? É. Por que tem mais visibilidade é a grande questão. Isso é fazer história das ideias, entende? Sim, sim. Eu fico pensando, por exemplo, a coisa da Amazônia, né? Que é um problema aqui para a gente. E quem é que pode falar da Amazônia ou sobre a Amazônia, né? A gente pode até entrar nessa discussão do lugar de fala, que a gente, enfim, quem é da análise de discurso sabe a furada que é pensar lugar de fala e não posição de sujeito, né? Mas é impressionante, assim, por exemplo, essa coisa dos círculos de publicação, os círculos de divulgação, o fato de estar tudo muito concentrado no Sudeste, faz com que as pessoas acham que só existe conhecimento lá, né? Só quem pode falar é de gente de lá, e aí elimina as possibilidades de outros lugares de dizer, né? Sim, de outras, enfim, de outros modos de significar. O Ademir está dizendo como é que é o lugar de fala, descamba muitas vezes para... É verdade. Eu raramente sou chamada, raramente não digo até que sou mais hoje, mas quando se pensa em análise de discurso, se pensa nas filhas da Orlando, nas netas da Orlando, nas bisnetas da Orlando, certo? E é quase que sem sentir, tá? Sem sentir, é quase que uma imposição, né? E eu fui, e como eu não fiz doutorado no Brasil, isso fica mais difícil ainda, certo? Sim. Porque aí alguém perguntou ali lugar de fala e posição sujeito. O lugar de fala é esse lugar que eu me autorizo a dizer que isto é A e não B. Não é tão simples assim.
Agora, a partir da posição sujeito de analista, eu não poderia determinar que quem faz análise de discurso no Brasil faz parte da família da Amy Orlandi. Não estou dizendo Orlandi, tá? O que eu estou dizendo é, você tem atravessamentos aí, certo? E que estão não no mesmo lugar de fala, mas numa mesma posição sujeito de analista de discurso, materialista, como Peixe, aquele sujeito que nos ampara. Uhum. E é Sim. impossível, enquanto lugar de fala, tu não dá direito ao outro. É só quando tu entende que a posição sujeito é que te faz dizer o que tu dizes. O lugar de fala, eu diria que é meio que inconsciente. É pensar que... tá ótimo. Até que ponto é união? A língua é união. Eu acho que é bem legal a questão da pergunta do Ademir. Mas deixa eu pensar em outra... eu estava pensando em outro... Uma A coisa... posição sujeito, que é de onde eu falo e a partir de quem eu falo, é que te dá a sustentação teórica para dizer o que tu dizes, certo? Tanto que só no Brasil a gente poderia dizer que nós teríamos o quê? Umas 5, 6, entre aspas, corrente, não gosto desse papel, dessa palavra, corrente de analistas de discurso, certo? Então, não é só um Peixe que está em funcionamento. Você tem outros sujeitos que estão em funcionamento. Mas o lugar de fala é quem se autoriza a dizer o que é certo e errado. Já sei qual era o exemplo que eu ia entrar. E que, como se não fosse possível falar sobre o negro na posição sujeito que eu sou branca, entre aspas, índia, como disse a freirinha lá na segunda série, né? Me fez levantar, estavam dando a raças, 3 raças, meus alunos sabem dessa história, estavam dando as 3 raças, né? Eu numa escola burguesa, minha mãe tinha cortado minhas tranças, eu estava horrível, que eu me sentia horrível, o próprio patinho feio, né? Nesse lugar completamente à avessa da minha vida, né? E a irmãzinha, né, que eu acho que até foi para os céus, que já faleceu, a irmãzinha me diz, falando das 3 raças, me pediu para eu levantar e aponta para mim e me diz, eis a raça amarela. Então, será que eu não teria um lugar de fala na raça amarela? Acho difícil. Agora, a partir da minha posição sujeito de analista do discurso, eu posso entrar e falar sobre. Eu não vou falar eu não vou falar do índio como índio, mas eu vou falar sobre a problemática das línguas indígenas, da formação, entende? Ali eu estou falando de uma posição sujeito. Analista. Exatamente. Respondendo a Ana Carolina, essa diferença, Ana Carolina, o lugar de fala, ele normalmente é estabelecido por traços sociológicos, né, por traços empíricos, né, de você olhar para a pessoa e se ela for negra, se ela for mulher, né, se ela for índia ou indígena, aí ela tem direito a falar sobre e a falar de, né? A questão, quando a gente trabalha a posição de sujeito, não basta o indivíduo ser mulher, empiricamente mulher, ter uma vagina, ter peito, enfim, né? Ter nascido com os cromossomos de mulher. A questão para a gente é a posição que esse indivíduo ocupa no discurso é
feminista, né, é de fato um lugar autenticado pelos discursos, né, e aí por essa disputa discursiva entre opressores e oprimidos, ou ele está falando o indivíduo, mulher, que teria um lugar de fala como mulher, mas de repente a posição de sujeito é machista, né, é autoritária, Uhum, enfim. uhum. Eu não sei. Acho Ah, sim, a pergunta: será que a língua une? Depende muito do conceito de língua. Depende muito da perspectiva que eu tomo. Nós dizemos que o Brasil tem, né, lá na Constituição, é a língua portuguesa. Já o próprio nome já traz aí uma marca, que é uma marca de colonização, certo? Não vou entrar na discussão, então seria o caso só de mudar o nome? Não, não é. Não é tão simples assim. Mas o que eu quero trazer também é, por isso que eu vou me interessar também por museu, acabo me interessando por memória da língua, história da língua. Quando nós tínhamos o Museu da Língua Portuguesa, que agora está queimado, está sendo refeito, enfim, ele tem lugar de fala, é legal isso, ele tem lugar de fala no Instagram, certo? Fecho aí o lugar de fala dele. O que que eu tenho? Mas o que que eu tinha, né? E ainda permanece? É a língua que nos une. Mas de qual língua eu estou falando para ter essa união pensada pelo Museu da Língua, que é também financiado pela Rede Globo? É o literário, mas não é qualquer literário. É aquele que, na atualidade, se chamaria de cânone. A única exposição que não teve o literário, foi um estereótipo. É o Menasquê, que todo mundo ria. Mas por quê? Porque entre o estereótipo do falar bem, eu tenho depois, parece que uma grande maioria da população, que ao falar Menasquê, o museu traz uma espécie de educação para não dizer isso, para negar o que esse sujeito é. Porque o modelo é de sujeito falante ideal. Então, eu não sei se a língua une. Eu não sei. Eu agora faz tempo que eu não vou à Bahia. Gente, em praia em Salvador, praia do Farol da Barra, quando eu tinha uma amiga que morava bem pertinho dali, eu era assim, quase que execrada na praia pelo jeito de falar. Não execrada, mas enfim. E eu achava, eu sempre acho, continuo achando isso uma coisa genial para se pensar. O que que faz com que o sujeito me diga, não dizendo, que eu não sou brasileira porque eu não falo como baiano? Então, eu me lembro de várias situações, e quase todas elas com esse pessoal que vende produto como é que a gente chama? Bronzeador, creme disso, creme daquilo. Eu bastava perguntar quanto custa, que eu já não sei mais nem que pergunta eu fazia, e de que era, qual era a marca, que eu era considerada gringa, certo? E começava uma discussão meio que kafkiana, porque eu queria dizer que eu não era gringa, a pessoa me dizia que eu era gringa e ficava nesse rolo aí, certo? Porque uma questão também que me interessa é o que faz com que o sujeito se identifique e também se desidentifique, certo?
é hoje com a questão de comunista. Tudo que não presta é comunista, certo? Então, pensar o que é se identificar ao comunismo, ou o que é identificar alguém, já mudo denominação, como comunista, certo? Não está na palavra. Aonde está, está na forma como eu digo, na forma como eu designo o outro. Na França, por exemplo, eu canso de trazer esse exemplo, no início eu me sentia lisonjeada quando as pessoas me diziam: ah, a senhora, vous parlez très bien le français. Ah, eu me sentia maravilhada. Tá? E nunca ouvia algo que vinha depois, que é: mas você nasceu onde? Mais vous êtes où? Certo? Pronto, acabava comigo. Por quê? Só que eu não me dava conta. Antes de trabalhar com materialismo histórico, o que me interessava era o elogio. O que vinha depois não me causava transtorno nenhum. Hoje, cada vez mais, me causa não transtorno, mas me traz como questão de pesquisa na linguagem. O que eu preciso dizer um elogio para não dizer, para não referendar esse elogio? Porque se eu estou falando bem, eu estou falando bem como uma estrangeira, como aquele eles, certo? E de onde ela vem. Dá para entender? E isso é muito legal de se pensar no funcionamento do dia a dia, né? Do nosso dia a dia. Não sei, talvez tenha adiantado da hora, eu tenho que calar a boca. Não, tá ótimo, assim, tá ótimo. As perguntas estão surgindo e agora eu acho que dá para a turma ir colocando as perguntas. Você começou a responder a pergunta do Ademir, né? E eu acho que tem mais gente aí fazendo pergunta. Quem é que está na inscrição? Está satisfeito, Ademir? Eu acho também que a língua, ela tanto une quanto desune, né? A gente está vendo isso, né? O país está desunido. Então, e é pela língua, pelos discursos que esses processos se promovem. Então, acho que a questão aí são as ilhas, né? Eu vou me unindo, né, as bolhas, como algumas pessoas nas redes sociais começam a dizer, né? Eu vou me unindo conforme as identificações acontecem em determinadas bolhas. LGBT, eu me uno lá na bolha LGBT. Análise do discurso materialista, aí eu me uno na bolha análise do discurso materialista, né? Enfim, algumas bolhas se convergem e outras se repelem. Então, acho que a língua ela tanto une quanto desune, como diz o Peixe, ela tanto serve para comunicar como para não comunicar, Uhum, né? uhum. Enfim, quem é que está na inscrição aí? E olhe, Ana Carolina da Silva, já foi, né? A gente já esclareceu sobre lugar de fala e posição de sujeito. Ademir, Eduardo Augusto. Quer falar, Eduardo, a sua pergunta? Tá mudo, Eduardo? Tá. Será se o lugar de fala muitas vezes não acaba reforçando quem tem a falsa ideia de imparcialidade? O que Não, você acha? tanto faz, tanto faz o lugar de fala, como também a posição sujeito. Esse ideário de imparcialidade, eu acredito que vem muito com esse ideário de positivismo, né? Não é à toa que está escrito ordem e progresso, né? Só com a ordem, só com todo mundo vestido de verde, todo mundo marchando, né? Todo mundo com um fuzil na mão, é que vem o progresso, certo? Mas mesmo
os analistas de discurso não conseguem controlar o que eles dizem. Ninguém controla o que diz. É impossível. Você pode falar bonitinho, você pode conversar bonitinho, mas, sei lá, 10 minutos depois, você é tomada pela discussão, você é tomada enfim, pelas reflexões, e o bonitinho cai fora. E aí vem. Então, nada é imparcial falando. Eu falo a partir de um determinado lugar, certo? A partir de uma determinada posição, sujeito. Quando eu mudo, não que a coisa seja tão evidente, de posição, a coisa já não funciona mais. A Eni cansa de dar um exemplo, e ela tem isso na entrevista que ela deu aqui em Santa Maria um bocado de tempo atrás, que ela sempre ouviu da mãe dela, isso são horas de chegar, certo? E que ela detestava esse dizer. Quando a filha começa a sair na noite, a Eni acaba repetindo, ela conta isso. Isso são horas de chegar, certo? Uma coisa, não que nós não estejamos nesse vai e vem, uma coisa é dizer isso da posição mãe, outra coisa é ouvir isso da posição filha, certo? A mesma coisa, eu me lembro mais nova, que muitas das minhas amigas diziam, tu fala como a minha mãe. Eu dizia assim, será que eu falo tão velho, né? Será que eu falo... Não, mas o que é? A forma de eu dizer a coisa me encaminha para uma identificação A, ou B, ou X, ou Y. Portanto, a imparcialidade não existe. Como também não existe o ideário de objetividade. A ciência é objetiva. Não, meu filho. A ciência, ela precisa, para ser objetiva e não ser contestada, ela precisa de critério, ela precisa de metodologia, ela precisa de um referencial teórico. No momento que eu escolho um referencial teórico ou um referencial metodológico, eu já estou tomando posição. E não estou falando de qualquer lugar. Dá para entender? Isso eu acho muito legal de pensar com esse ideário de que tudo é possível linearizar e de que tudo está na língua. Na verdade, não está na língua a coisa. Não é a língua em si que guarda esse sentido, mas é a minha história na língua que faz com que eu leia, por exemplo, a Janes, que eu estou vendo a foto da Janes ali, que trabalha com os dicionários online, e que é muito interessante vocês tomarem. Eu vou tomar um exemplo, que eu acho que não é o bem o dela, mas você tem aí o Wise Digital, ou como é que diz? A James tem um outro nome mais bonito para dizer isso. E você toma o Wise bonitinho, né? Pesadão, para o conceito de família, para o conceito de relação homoafetiva. Vocês não terão no Wise impresso bonitaço, ali aquele que vai pesado para a prateleira? Acho que não ainda. Tenho quase certeza que não. A relação homoafetiva, mas, no entanto, ela aparece no online. Porque qual é o público do online e qual é o público daquele que puxa o dicionário ainda como uma espécie de amansa burro, né, que se dizia no Sul. Né? Então, mas mesmo no digital, quando aparece, ele não aparece em verbetes como família, matrimônio,
certo? É interessante de ver que relações são essas que estão aí, mesmo com o aparecimento de homoafetivo ou homoafetiva. Hã? Enfim, porque não está no homoafetivo a problemática. O que está é na relação de sociedade historicamente constituída por uma, vamos dizer, formação discursiva religiosa que é marido, mulher, e de preferência um menino e uma menina. Basta vocês olharem os manuais de ensino de língua estrangeira, gente. A família sempre tem um pai de um lado da mesa, a mãe do outro lado da mesa, e um filho e uma filha. Bom, vocês vão me dizer, mas é para ensinar o masculino e feminino plural e assim por diante. Poderia, poderia. Mas eles não estão ali por nada. Eles também significam. Né? Então, pensar que a língua nos une, eu não sei, não. Eu acho que, felizmente, a língua não nos une. Se existe uma união, é a gente poder falar em português e todos vocês me entenderem. Mas eu adoraria ver o que vocês estão escrevendo nas anotações que vocês estão fazendo para depois eu apresentar para o Luiz. Certo? Não sei, Luiz. Tá sem microfone, Luiz. Meu Deus. Tá. Então, não é isso, é ótimo. De fato é isso, né? A questão toda, assim, os sentidos não estão só no texto, né? A nossa constatação mesmo é essa, de que o tempo todo a gente precisa entender como é que a sociedade se movimenta, quais são as relações de força nessa sociedade que fazem com que uma imagem apareça e não outra, com que um enunciado se materialize de diferentes formas, né, e não outros. Enfim, que um texto apareça e não outro. Mas, enfim, a gente pode seguir, então. Agora, a próxima é a Leidenice. Você conseguiu entrar, hein? Entra aí, Leide, fala aí. Pode usar o microfone para fazer a sua pergunta. Coloque o seu microfone no on e faça a sua pergunta. Se quiser, eu posso fazer. Se você não quiser falar ou não puder falar. E Denise. Bom, Eles não está estão falando. tímidos, é isso? Eu não sei. Alguns Ou é falam, uma questão outros. tecnológica também? Acho que ficou todo mundo meio ressabiado com a invasão dos bolsominions. Então, a Leite está perguntando, então, o lugar de fala forma um paradoxo e pode ser ressignificado de acordo com a história sociocultural de cada um? Ah, Não sei. Não, eu tomaria não um paradoxo, eu tomaria, perdão, eu tomaria uma outra relação, só um pouquinho. Primeiro, não há controle do dizer. Segundo, o que eu digo me significa. E eu não tenho controle sobre o que eu digo. Certo? Depois, dizer vai além do meramente linguístico. Dizer é sempre a partir de um ideológico. Eu não estou pensando ideológico meramente discutido e colocado no Brasil como partidário. Tá? Nós somos ideológicas por natureza. Nós somos ideológicos por natureza. Não tem como ser, eu
Não, eu não tenho nada disso. Não, eu não penso assim. Mentira, certo? Você já dizendo que não pensa, você já está nesse lugar que é mais confortável, certo? E que não é verdadeiro, e que não é possível, do contraditório. Porque falar é da ordem da contradição. Talvez aqui eu não vá dizer a pessoa, mas tem uma pessoa analista do discurso fantástica no Brasil, forte, com vários textos. E no último SEAD, que é esse encontro, Seminário de Análise do Discurso, ela traz uma expressão que é o contraditório de pensar que o analista do discurso, mesmo controlando, mesmo sendo contra a família e propriedade, mesmo pensando que a senzala está longe da gente, né? Ela diz, não, eu acho ótimo o SEAD, porque o SEAD é uma família, inclusive com agregados. Gente, quando ela diz isso, é o protótipo do contraditório. Por quê? No momento que tu diz que é uma família com agregados, você está aí colocando, a partir do teu ideológico e do teu inconsciente, o valor de família cristã, que até adota, afinal ela vai para o céu a família, se ela adota a criança, certo? Até aceita o homossexualismo, afinal tem que aceitar todo mundo. Então, como que uma analista do discurso pode dizer isso? Ela pode dizer isso porque todo sujeito é contraditório por natureza. E isso, para mim, é um exemplo fantástico da contradição. Mesmo ela condenando a senzala, mesmo ela condenando o lugar da burguesia, da família, entre aspas, tradicional cristã, ela tem aí, nessa história dela, algo que continua repetindo, que é o valor de família cristã. E a família cristã ela é tão maravilhosa que ela até aceita agregados, certo? Até faz a faxineira comer junto. Afinal, mas a faxineira continua sem salário, a faxineira continua morando no quarto do fundo, certo? Então, por isso que eu digo que falar é desvelar-se, falar é revelar-se. Falar, eu não tenho como esconder a minha história com a língua, eu não tenho como esconder a minha história, que é uma história de filha de operário. Eu posso tentar controlar para que essa coisa não apareça, mas chega um dado momento que isso aí vem à tona. Porque eu não tenho que esconder. Eu não só posso, como eu não tenho que esconder. Dá para entender? Não sei se era desse ponto, mas eu acho esse exemplo dado por essa pessoa é maravilhoso. A análise do discurso é uma família que aceita, nem sei se ela disse bom grado, coisa assim, eu me senti o próprio agregado. Olha, eu sou mais uma agregada, né? Sou mais o patinho feio da coisa. Tá certo. Amanda, fala um pouco do trabalho que você tem desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, daqueles espaços, museus. Fala um pouco de como você tem trabalhado essa coisa da história das ideias e o programa de vocês. Uhum. Então, a gente tem aí uma coisa que eu disse para o Luiz, é que eu tenho alguns livros que eu posso mandar para vocês. Não são muitos que eu posso mandar, mas tem alguns deles que eu posso mandar para depois da volta, né, com a vacina, que não interessa a nacionalidade dela,
interessa que a vacina seja de fato vacina, né? Tanto faz ela ser comunista ou não. O que nós precisamos é de uma vacina. Então, depois da vacina, né, se nós estivermos protegidos para a gente voltar, entre aspas, ao normal, também não gosto dessa ideia de novo normal, o que seria um novo normal, o que seria a normalidade, né? Mas isso não é o caso. Então, inclusive mandar os números que nos restam ainda da revista Fragmento, apesar da gente poder ler os artigos online, tá? Que é a revista do laboratório. Então, quando a gente pensou o Laboratório Corpus, tá? A gente pensou com um pessoal de literatura e de linguística, a partir de um evento que aconteceu, isso já faz mais de 20 anos, tá? Para trabalhar o que a gente chama hoje de corpora. Eu não gosto muito de corpora, tá? Eu tenho corpus, tá? Mas, enfim, na época era assim. E a partir dali também foi a formação do laboratório, a criação, o espaço físico, enfim, que oferece até hoje, eu acho que um espaço muito legal para a gurizada, né? Foi a partir dali, com o recebimento de alguns documentos, a partir de um projeto que era um projeto sobre a história das ideias no Sul, né, para contar a história da linguística, nós recebemos um primeiro acervo, que depois, hoje esse acervo está organizado, esse acervo, enfim, já teve uma exposição, já tem outras doações para esse acervo e tudo. E esse foi um primeiro. A partir dele, uma outra pessoa que ouviu falar sobre esse acervo, o acervo é o acervo que hoje se constitui como um fundo, que é o acervo da professora Neuza Carson, que foi uma das pesquisadoras dos anos 60 e 70, eu diria 70, que descreveu o Macuxi de Roraima. Então, ela é conhecida mundialmente por esta descrição. Ela morreu cedo, enfim, cedo de vida, cedo de tudo. E foi o filho dela, que quando ela faleceu tinha 6 anos, e que vai nos doar depois, uma questão, acho que já tem uns 20 anos, a Jussiele era aluna de iniciação científica ainda, né? Para você ter uma ideia, né? Já faz mais tempo, talvez. E a partir deste acervo, então, a gente consegue um outro, que é uma pessoa que trabalhou na mesma época e que trabalhou não como uma linguista da língua, mas com alguém que se preocupou com ensinar a língua, tá? Que, no caso, trabalhou na política dos anos 70 até o início dos anos 80, naquilo que a gente chama de alfabetização indígena em zona de fronteira, que é a professora Aldema Trindade, que eu ainda chamo pelo nome dela de solteira. E, enfim, e a partir dali nós recebemos outros acervos, outros documentos, enfim. E com isso, o lugar que nós temos no Laboratório Corpus começou a ficar muito pequeno. E nós tivemos, estou dando um pulo grande aí na história política de tudo isso, e nós tivemos, então, a chance de poder abrir, de fato, o que a gente chama hoje de um centro de documentação e memória. E que nós temos não só o acervo que eu já citei, mas um acervo que nós recebemos também, que é da Maria Luísa Ritzel Remédios, que é uma professora de literatura portuguesa, uma das primeiras, aí, depois da Berardinelli, né, que faz tanto sucesso com a Betânia, né, essa velha é maravilhosa, com quase 100 anos, ou acho que já tem 100 anos. E, além disso, nós recebemos outros acervos também, que eu não vou descrever, e nós temos também acervos do ponto de vista estético, literário. E nós acabamos, então, criando, né, a 20 quilômetros de Santa Maria, num lugar que havia sido criado numa época de vacas gordas, desculpe a expressão, né,
do tempo do Lula, uma unidade superior, de uma unidade descentralizada de ensino superior e que não deu certo, por mil razões, e que tem um prédio maravilhoso do final do século XIX, início do século XX, e que tem hoje um prédio hipermoderno, enfim, e que nós estamos instalados, né? Então, não sei, Luiz, chegasse a visitar? Você me levou. Eu fiquei uma tarde e uma noite, assim, um trecho, uma parte de tarde e noite naquele caminho maravilhoso. Até fiz umas imagens Aham, do percurso de lá de dentro. Foi lindo. aham. Então, é aí que nós estamos trabalhando. Nós recebemos recentemente, como acervo, isso existe uma demanda na cidade, existe uma demanda também, né? Porque nós pouco cuidamos da nossa história, né? Pouco cuidamos dos nossos documentos, né? Nós recebemos mais recentemente a antiga biblioteca da Aliança Francesa de Santa Maria, e que estava na casa de alguém, tá? Quando ela foi desmanchada, acho que já deve ter uns 18 anos que não existe mais a Aliança Francesa, e por questões jurídicas e, enfim, de monetária também, ela foi parar na casa de um advogado que hoje também faz parte da nossa equipe de trabalho lá na UFSM Silveira Martins, e ele perguntou se a gente estava interessado, né? Até porque já fazia muito tempo que estava isso encaixotado. Para tu teres uma ideia, nós temos ali Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, em francês, primeira edição. Uau! Isso na França não tem valor que pague, sabe? Principalmente os Ah, caras que mexem com primeira edição, essa coisa assim, edição original e sei lá. colecionadores, né? E quando eu voltei, porque eu passei um tempo sem ir lá, né? Porque eu tenho praticamente 70 anos, então tem que me cuidar também, essas coisas todas. Agora eu estou indo uma vez por semana, um dia e meio por aí. E quando eu cheguei lá, o secretário e mais um dos rapazes terceirizados, que é muito bom lá, eles, professora, a senhora viu o que o doutor Zeca deixou? É uma imundície, umas caixas cheias de livro velho. Mas é um horror, professora. A senhora tem que ir lá olhar. Tá. Quando eu fui lá olhar, eu fiquei assim, cheguei a tremer as Encantada. perninhas, entende? Mas, enfim, vou dizer que nós estamos agora, né, trabalhando também. Consegui um bolsista para trabalhar só nisso agora, no mês de outubro, novembro e dezembro. Que ótimo, que ótimo. Então, a nossa Ah, que preocupação linda. é muito com essa relação língua e memória, né? Uhum. E, por exemplo, eu posso trabalhar com a história dos programas e dos inventários do curso de letras aí, desde o Uhum. primeiro, né? Que inventários são esses, certo? Que linguística é essa? Que relação com a língua portuguesa tem? Que conteúdos são esses de filologia, né? Eu tenho um bocado de coisa para trabalhar. Gente, eu vejo trabalho em tudo. Eu Tá ótimo. adoraria poder viver ainda mais uns 70 anos, mas eu sei que é quase impossível. Eu estou dizendo quase, é impossível. É verdade, né? E nesse sentido, Amanda, assim, quem quiser de repente fazer mestrado, doutorado em Santa Maria, trabalhando com discurso, com história das ideias, linguísticas, o que você recomenda aí? Que dicas você dá? Para vir trabalhar aqui ou para trabalhar aí? Não, para trabalhar aí, assim, para ir fazer mestrado aí, assim, Olha, essas linhas de pesquisa, é, como é que se integram? no nosso programa, que ainda é um programa 5, né? É um programa de mestrado e doutorado, tanto linguística quanto literatura, é estudos linguísticos e estudos literários, né? E tem um grande nome que é a área de letras, tá? Nós temos, em linguística, nós temos duas linhas de pesquisa. Uma que trabalha mais com a sistêmico funcional, né?
e que é bem forte, e uma outra que é a nossa, que trabalha com língua, sujeito e história. Então, por exemplo, a história de instrumentos linguísticos na Amazônia. Quais são esses primeiros dicionários que aparecem e como aparecem, né? Isso pode ser dentro da história das ideias, mas não só pensar a história de instrumentos linguísticos, porque aí entra a questão do disciplinar, entra uma série de coisas, mas pensar, por exemplo, o que diz no Sul, o que um jornal no Sul diz sobre o estado do Amazonas. Gente, olha, vocês vão encontrar coisas para o resto da vida. Tá? Ou o que diz sobre o gaúcho num jornal do Amazonas, por exemplo. Eu acho isso assim fantástico de pensar sobre isso. Ou o que diz sobre a língua nesses jornais locais, né? Tem alguma coisa o que aparece? Por exemplo, a Leonora Scliar, né? Que é, eu diria, uma psicolinguista, hoje muito mais do que uma linguista aplicada. O primeiro livro de introdução à linguística no Rio Grande do Sul é dela. A partir do quê? A partir de textos que ela tinha num jornal de Porto Alegre, que o marido era dono, e ela tinha uma coluna de sábado, domingo, que falava sobre linguística. É claro que só o marido para aceitar uma coisa dessas, né? Mas, enfim, nós tínhamos... isso aí, essas crônicas, ela acaba reunindo e formando um primeiro manual de introdução à linguística, que funcionou mais de 20 anos nos programas de linguística no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo. É legal pensar. Que programa, que introdução à linguística eu tenho? Eu só pego a introdução à linguística da Unicamp, da USP, entende? Porque é ela só que se permite contar, né? Mas aí eu teria alguma coisa? Tem muita coisa para se trabalhar. Adoraria que alguém se interessasse sobre os viajantes na Amazônia, por exemplo. Sim. Gente, deem uma olhada nesses viajantes, deem uma olhada, façam um levantamento aí, quais são esses viajantes que andaram pela Amazônia e o que eles dizem da Amazônia. Tem pessoal que trabalha com os viajantes aqui, normalmente está na pós-graduação da História ou na Sociedade de Cultura no Amazonas, na Amazônia, né? Esses são 2 programas. E eu, como fui expulso do mestrado em Letras, provavelmente devo procurar me credenciar nesse de Sociedade de Cultura, porque me interessa isso também, assim, né? De ver e tal. Mas tem muita coisa assim de interessante, né, da história das ideias ou dessas representações, né, dos discursos que se constroem em torno das referenciações ainda inusitadas. Tem um livro que eu li logo que começou a Covid, a pandemia, que é a tradução, vamos dizer, ele é produzido na Inglaterra, mas tem todo um aporte teórico da Alemanha sobre as cartas de um dos, vamos dizer assim, dos irmãos Humboldt, né? E as loucuras que eles inventavam, né? Porque eram meninos prodígio, mas eram meninos prodígio com condições burguesas, né? De poder. E é muito interessante, por exemplo, porque até a metade do livro ele está na Amazônia, né? E não é mordido por mosquito nenhum. Ele está no Brasil e não tem mordida de mosquito. E eu estou lá. E o mosquito? Lá pelas tantas, quando ele precisa ser levado para uma capital, é que entra o mosquito. Mas é o mosquito da dengue. Entendi. E antes, esse homem não é mordido, nem a expedição dele, ninguém é mordido. Meu Deus do céu. Agora, aqui no sul, né? Está chovendo. E é um lugar onde eu moro, é perto da universidade, é um lugar que a rede de esgoto é infernal. Já
já começaram a aparecer os mosquitos. Eu tive que, antes de qualquer coisa, passar um veneno aqui para o bicho não me pegar nas pernas, entende? E como é que esses viajantes andavam por aí afora e nenhuma das cartas aparece a mordida de mosquito, gente? É interessante de pensar sobre isso. Quer dizer, o mosquito só entra quando ele é notícia de farmácia. No caso, o problema da dengue, que vem lá desde o século XVIII, XIX. Sim, sim. Olha, a Simone tem uma pergunta também. Simone, você consegue falar? Ou quer que alguém leia a sua pergunta? Eu consigo falar sim, professor, mas não consigo mostrar meu rosto porque eu estou sem câmera. Tudo Sim, bem. sem problema. É que eu gosto, me interessa essa história. Eu sou estudante de linguística, estou fazendo doutorado na Unemate de Cáceres, e então o Luiz me permitiu participar como ouvinte. Muito obrigada, Luiz. E, assim, esse silenciamento da língua que a senhora falou, dos viajantes, da língua do eles, né? Pelo nós, nas ações desses viajantes, trazem muitos sentidos. Então, eu quero saber se a senhora percebeu se no relato dos viajantes haviam palavras nossas nos relatos deles, porque nos nossos tem, né? Nos nossos relatos tem palavras estrangeiras, né? Tem palavras que mudaram de sentido, não só com os viajantes, mas depois também é o caso de x-salada, de terra roxa, que foram emprestadas de outros idiomas e que acabaram mudando esse significado, né? Silenciando o original. Então, essa é a minha pergunta, porque me interessa isso também. Eu gosto de estudar essa parte da língua, desses relatos e o que era silenciado, o que era tirado, apagado, literalmente. É isso, Pro. Então, como é que a Leide está dizendo sem mutuca? Não, eles também não falam. Nesses 10 viajantes que eu trabalhei, né, durante quase 2 meses, mais que 2 meses em casa, eles também não... Eu não diria, nesse caso, que a língua é silenciada, pensando a partir da ENI. Esta língua não é nomeada, que eu acho mais grave ainda. Não é algo... eles falam uma língua horrível, por isso eu não vou falar. Não. Ou não é, eu não entendo nada da língua. Não. Tudo se dá nesse ideário de aldeia global que nós temos hoje via internacionalização da língua. Parece que a gente fazendo o texto, né? Por exemplo, nós temos revistas brasileiras que aceitam o teu artigo, passam pelos avaliadores o teu artigo em português e que é de tua responsabilidade a tradução em inglês. Mas como assim, cara pálida? Por que avaliam em português, então, se a publicação é unicamente em inglês? Dá para entender? Então, eu não sei, Simone, se... Por isso que eu digo, eu não sei se é uma questão de apagamento. Aí nós entraríamos noite adentro para discutir. O que eu vejo, e alguns deles eu consegui baixar a edição em francês, né? Porque tem alguns franceses, e é claro que tem problemas de tradução, mas mesmo na versão, eu consegui baixar 3 que são franceses, um espanhol, e aí baixei também, é claro que aí um espanhol que eu tenho mais dificuldade de entrar, tem também um italiano, né, que eu também baixei, mas eu não posso dizer, primeiro, do francês para o português se perde muito, mas o que eu acho que consegue reunir, assegurar esse relato é uma descrição. E uma descrição que tem ainda a língua latina com aquela que autoriza o nome, né, da planta, da folha, do bicho, certo?
E vai ser uma descrição, por exemplo, de algum passarinho, que vai se dizer, esse passarinho é mais amarelo ainda do que eu imaginava. Mas ele já tem um nome latino para ele. E o que é interessante, não aparece o tico-tico, certo? Aparece a descrição para alguém que conhece o tico-tico, que é um passarinho que a gente nomeia no sul, tá? Aparece o quero-quero, que é a outra ave nossa do sul, mas ela não é nomeada como quero-quero. É porque tu conheces a descrição, conheces, não digo, é porque tu entendes pela descrição que é um quero-quero. Mas não aparece quero-quero. E não aparece em francês uma versão sobre isso, porque o nome do passarinho está em um nome na escrita latina. Entende? Mas ainda é, no século XIX, um ideário de descrição característico, pertinente, para se produzir ciência. E por isso que eu cito nesse texto que eu disse para vocês darem uma olhada, né, A Casa Miticamente Comum, que é o que a Amy traz, esse ideário que o Brasil é assim. Mas esse ideário, ele vem de algo anterior, que já está sendo produzido e repetido sem parar. Tá? Eu digo nesse texto aí do verbete sobre a língua, eu faço a pergunta, né? Deixa eu só ver. Quantos museus de história natural temos espalhados pela Europa, na atualidade, em gabinetes de curiosidades, onde estamos ainda na velha formulação do século XIX, como eles? Tá? Se vocês visitarem um museu de história natural de Paris, gente do céu, eu estava olhando e dizendo assim, olha ali, sou eu. Né? Porque é uma descrição, e é uma descrição que passa pela língua, mas que passa por estereótipos sobre o sujeito, sobre a coisa, sobre a região, né? Sobre a alimentação. Né? Reunir potezinhos que se comia, isso era Brasil. Né? Mas quem comia em potezinho? Que época era essa que se comia em pote? Né? Então, eu acho que... Não sei se eu consegui te responder, Simone, mas, enfim, tem muita coisa. Eu imagino ali, por Cárceres, Cárceres é muito bom, por toda a tua região aí, gente do céu, que deve ter até hoje, né? Muita coisa legal. Eu moro em Sinop, prof. Hein? Eu moro em Sinop. Aham. Eu faço doutorado em Cáceres, mas eu moro, minha casa, minha residência em Sinop. E tem muitos passarinhos aqui ainda. Tem muita coisa bonita ainda aqui. Aham. Não foi destruída nem queimada, por enquanto. Mas sim, respondeu a minha pergunta. É uma coisa que me interessa e eu vou procurar estudar mais isso, porque a minha tese vai com as línguas, né? Vai em direção às línguas estrangeiras aprendidas e estudadas aqui no Brasil. Então, eu vou precisar me aprofundar mais nesse espaço, né? De reflexão. Muito obrigada. Você tem aí, Simone, um bocado de coisa do Eduardo, né? Não sei se tu está fazendo alguma coisa... Estou na D, professora. É o Eduardo Guimarães, é da semântica argumentativa, né? Isso. Isso. Não, eu estou na D. Está na D com quem? Com a Eni Orlandi. Olha só! Então, eu tenho que nos ensinar. Por isso que eu tenho que estudar muito. Tá bom. A gente tem uma última pergunta, que é da Ana Paula Alves Correa. Ela
escreve: gostaria que a professora falasse um pouco sobre a contribuição do Centro de Documentação e Memória para a produção do conhecimento a partir dos conceitos arquivo,